A Maldição do Espírito no Bebê Reborn, uma história de terror real. O que você está prestes a ouvir não é uma história qualquer. Esta é uma história que começa em uma casa aparentemente comum, com uma mulher comum, que por um momento, se viu tomada por um desejo tão forte que, sem saber, despertou algo antigo e terrível. Algo que estava adormecido, esperando ser encontrado, esperando ser libertado. Lara, uma mulher cheia de expectativas e sonhos, não imaginava que sua vida mudaria de maneira tão radical quando adquiriu a boneca Bebê Reborn. Aquela boneca, com seus detalhes assustadoramente perfeitos, seus olhos vazios e profundos, seria apenas um brinquedo. Ou assim ela pensava. No entanto, o que estava prestes a acontecer a ela e à sua casa era uma tragédia escrita pelas mãos de um espírito vingativo. Esta não é uma história fictícia. O que você vai ouvir hoje é um relato baseado em um fato real, ou pelo menos é o que muitos acreditam. Uma história que foi guardada em segredo até agora. Prepare-se, porque você está prestes a embarcar em uma viagem aterrorizante, cheia de mistério e terror. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você vê essas bonecas realistas. Lara sempre foi uma mulher solitária. Ela tinha 34 anos e, embora fosse bem-sucedida em seu trabalho como designer de interiores, seu coração estava vazio. Após um casamento fracassado e várias tentativas frustradas de engravidar, Lara se viu presa em um ciclo de solidão e tristeza. Ela queria um filho, mas a vida lhe havia dado apenas dor e desilusões. Ela começou a buscar formas alternativas de preencher esse vazio, tentando preencher o espaço em sua vida com objetos e experiências que a distraíssem do que ela realmente desejava. Foi em uma tarde de verão, navegando na internet, que Lara encontrou algo que a fascinou de imediato: uma boneca Bebê Reborn. Uma réplica perfeita de um recém-nascido, feita com um nível de realismo assustador. Seus olhos grandes e cristalinos, sua pele suave e vívida, e os detalhes minuciosos de suas mãos e pés. Para Lara, aquilo não era apenas um brinquedo. Era a chance de ter algo que se aproximava de um filho, mesmo que fosse apenas uma ilusão. Sem hesitar, ela comprou a boneca. Quando a boneca chegou, Lara mal conseguia acreditar na perfeição do objeto. Ela a vestiu com roupas delicadas e a colocou cuidadosamente em sua cama. A boneca parecia tão real que, à noite, Lara até se pegava olhando para ela como se fosse um bebê de verdade. Seu coração, cheio de saudade e desejo, se afeiçoou rapidamente àquela criação. Mas, à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Na primeira noite, Lara acordou com um som abafado vindo do quarto. Era um choro. Um choro que parecia vir de um bebê. Ela se levantou rapidamente, coração disparado, e foi até o quarto da boneca. Ao entrar, tudo estava em silêncio, exceto pelo som do vento batendo nas janelas. Lara olhou para a boneca que estava em sua cama, mas o que a incomodou foi um detalhe pequeno, mas perturbador. Os olhos da boneca estavam ligeiramente abertos, e ela sentia como se estivesse sendo observada. No começo, Lara pensou que fosse apenas uma impressão dela, talvez o resultado do cansaço. Mas conforme as noites passavam, o choro ficou mais forte, mais claro. Não era só o som de um bebê, mas o som de alguém em dor, como se estivesse pedindo ajuda. Lara, já tomada pela obsessão pela boneca, começou a se perguntar se estava perdendo a razão. Em um desses momentos, enquanto tentava dormir, ela teve um pesadelo. O sonho parecia tão real que Lara não sabia distinguir entre o que era sonho e o que era realidade. Ela se viu em um antigo casarão, rodeada por sombras. Uma mulher, com o rosto oculto pelas trevas, estava em pé diante dela, segurando um bebê, mas não era um bebê qualquer. O corpo do bebê estava deformado, com os olhos completamente negros e a pele pálida. A mulher olhou para Lara com um olhar penetrante, como se estivesse tentando se comunicar sem palavras. E então sussurrou: "Você é a próxima." Lara acordou com o coração acelerado e a sensação de que algo estava errado. A boneca não estava mais na cama. Ela estava no chão, virada de costas. Uma sensação estranha tomou conta dela,
como se o bebê reborn estivesse se movendo, como se tivesse vontade própria. Foi nesse momento que Lara decidiu investigar a história da boneca. Ela passou horas e horas pesquisando online e, finalmente, encontrou um antigo relato, uma carta amarelada, que parecia contar a história de um ritual macabro. A carta falava sobre uma mulher chamada Rosa, que após a morte de seu filho recém-nascido, procurou por maneiras de trazer a alma de seu filho de volta à vida. Ela havia encontrado um velho livro de feitiçaria que lhe ensinava um ritual poderoso, que misturava magia negra e rezas proibidas. O que Rosa trouxe de volta, no entanto, não foi o espírito de seu filho. Foi uma entidade maléfica, um ser vingativo que, ao invés de um bebê inocente, ocupou o corpo da boneca. E pior ainda, o espírito precisava de um novo guardião. Alguém que se apegasse à boneca de tal forma que sua alma ficasse ligada ao espírito preso nela. Esse ser, condenado a viver eternamente, necessitava de um novo corpo. E a cada novo guardião, ele se fortalecia, consumindo a energia vital da pessoa que cuidava da boneca. Com o coração apertado, Lara percebeu o que estava acontecendo. Ela havia se tornado a vítima da maldição. Com o passar das semanas, os eventos se tornaram cada vez mais intensos. Lara começou a sentir dores no peito, uma pressão constante, como se sua energia estivesse sendo sugada. Seus olhos começaram a ficar opacos e a sua saúde se deteriorava rapidamente. Ela não conseguia mais dormir, estava sempre exausta, e a sensação de ser observada se tornou insuportável. Foi então que ela encontrou um antigo grimório, escondido em uma loja de itens esotéricos, e leu sobre um ritual que poderia banir o espírito da boneca. Mas o preço era alto demais. Quem realizasse o ritual teria que sacrificar sua própria vida para selar a entidade. Lara sabia que sua vida estava por um fio, mas também sabia que, sem essa última tentativa, ela seria consumida completamente. Desesperada, ela começou a preparar o ritual, cercada pelas sombras que parecia ver à sua volta. Ela sabia que, se falhasse, seu destino seria selado para sempre. Ao terminar o ritual, com uma última lágrima nos olhos, Lara sussurrou as palavras finais. Mas antes que pudesse completar, algo a interrompeu. O bebê reborn de alguma forma se moveu, seus olhos se fixando nela, e uma voz sibilante soou em sua mente. Você não pode escapar. O espírito da mulher, agora mais forte do que nunca, a puxou para dentro da boneca. Lara gritou, mas a voz a silenciou. No último momento, seu corpo foi tomado por uma força invisível, e ela desapareceu, deixando apenas o vazio, com a boneca em sua cama. O que aconteceu depois disso é um mistério. Alguns dizem que o espírito de Lara, agora preso junto com o de Rosa e seu filho, continua a habitar a boneca. Outros afirmam que, à noite, se você se aproximar da casa de Lara, pode ouvir o choro de um bebê e uma mulher sussurrando, desesperada, por ajuda. Mas a verdade é que ninguém jamais encontrou a casa de Lara novamente. Ela desapareceu, assim como a boneca. Agora, a boneca permanece em algum lugar, aguardando o próximo coração que será seduzido por seu apelo silencioso. E se você algum dia ouvir um choro à noite, vindo de uma casa vazia, lembre-se, você não está ouvindo um bebê. Você está ouvindo um espírito clamando por sua alma. A história de Lara se espalhou lentamente, sussurrada de boca em boca entre aqueles que amavam o macabro, o inexplicável, o oculto. E a cada vez que alguém mencionava seu nome, a história tomava uma forma mais sombria, como se a memória de sua morte se alimentasse de cada nova versão, cada novo medo criado. Porém, algo ainda mais perturbador aconteceu. Com o tempo, rumores começaram a surgir sobre a boneca. Diziam que quem a visse, quem fosse tocá-la, começaria a sentir a mesma atração que Lara sentiu, aquela obsessão que não se podia controlar. Alguns até afirmavam que uma boneca reborn idêntica à de Lara foi vista em lojas esotéricas, em várias cidades. Como se de alguma forma ela estivesse se multiplicando, espalhando a maldição de cidade em cidade, de casa em casa. Mas o que as pessoas não sabiam, o que elas não conseguiam compreender, era que essa boneca não estava
apenas em busca de uma nova vítima. Ela estava esperando. Ela aguardava por alguém que, como Lara, fosse frágil, solitário, perdido o suficiente para se render ao seu poder. Certa noite, em uma cidade distante, uma jovem chamada Clara, que também passava por dificuldades emocionais e tinha o coração marcado por perdas e frustrações, encontrou um anúncio online sobre uma boneca bebê reborn à venda. Ao olhar as fotos, uma sensação estranha tomou conta dela. Era como se aquela boneca a estivesse chamando, como se algo dentro dela reconhecesse a conexão. Clara sentia-se sozinha, e a ideia de ter uma companhia, mesmo que fosse apenas uma boneca, parecia reconfortante. Sem hesitar, ela comprou o brinquedo, sem saber da tragédia que se escondia atrás de sua criação. A boneca chegou à sua casa poucos dias depois. Assim como Lara, Clara ficou impressionada com a perfeição da peça. A pele parecia real, os olhos eram grandes e penetrantes, e cada detalhe era exatamente o que ela imaginava de um bebê real. Clara sentiu uma sensação indescritível, como se o vazio em seu coração fosse momentaneamente preenchido. Mas logo, os mesmos sons começaram a acontecer. Clara ouviu o choro vindo do quarto da boneca, viu os olhos da criança se moverem, e a cada noite, algo em sua mente dizia que não estava sozinha. Ela tentava resistir, mas a presença da boneca parecia dominar o ambiente, invadir seus pensamentos. Então, ela começou a ter pesadelos, exatamente como Lara tivera antes. Em um dos sonhos, Clara viu a mesma mulher de rosto encoberto, segurando um bebê deformado. A mulher olhou para ela com um sorriso cruel e disse: "Você é a próxima, Clara. O bebê está esperando." Clara acordou suada e assustada, mas ao olhar para a boneca, algo a surpreendeu. Os olhos da boneca estavam fixos nela, mais intensos do que nunca. E foi nesse momento que ela sentiu uma dor crescente no peito, uma sensação de que sua energia estava sendo drenada, como se a boneca estivesse sugando sua alma. Ela tentou resistir, mas já estava muito tarde. A conexão já estava feita, e o espírito que possuía a boneca a havia marcado. Quando Clara tentou procurar respostas, ela descobriu a história de Rosa e de sua busca desesperada por trazer o filho de volta à vida. Ela leu os relatos sobre o ritual, e ao compreender o que estava acontecendo, percebeu que não havia mais como escapar. A boneca, assim como o espírito, estava agora ligada a ela, e o que estava em jogo não era mais uma simples obsessão. Era uma batalha pela própria vida. Enquanto Clara tentava desesperadamente se libertar, sua saúde começou a declinar rapidamente. Ela mal conseguia se levantar da cama, e uma dor insuportável tomava conta de seu peito. Cada vez mais, ela sentia os olhos da boneca a observando, como se estivesse esperando o momento certo para consumi-la completamente. Foi então que, em um último esforço, Clara procurou por qualquer maneira de destruir a boneca, de pôr fim à maldição que havia começado com Rosa e continuado através de Lara. Ela encontrou uma fórmula antiga que poderia desfazer o ritual, mas o preço era alto. O espírito da boneca exigia um sacrifício final, uma última vítima que se entregasse de corpo e alma para quebrar o ciclo. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, fez o que achou ser o único caminho para salvar sua alma. Ela realizou o ritual, com medo e resignação, oferecendo sua vida para quebrar o vínculo entre a boneca e a entidade. Mas, como o espírito de Rosa já havia previsto, Clara não era capaz de cumprir o sacrifício sozinha. A boneca se moveu mais uma vez, e antes que Clara pudesse fazer qualquer coisa, a entidade a puxou para a escuridão. E assim como Lara antes dela, Clara desapareceu. A boneca ficou, impassível, em sua cama. Os anos passaram, e a história de Clara se perdeu no tempo. Mas a boneca, essa boneca amaldiçoada, continuou a assombrar as sombras das cidades. Alguns dizem que ela ainda circula entre leilões de itens esotéricos, vendida como uma peça rara e preciosa, sem saber o que realmente carrega consigo. Se você ouvir um choro ao passar por uma loja que venda bonecas reborn, ou se sentir uma presença estranha quando se aproximar de uma delas, talvez você esteja diante de algo mais do que um brinquedo.
Talvez você esteja diante de um espírito que aguarda, silencioso e paciente, a próxima vítima. A pergunta é: você ousaria se aproximar? Ou será que você, como Clara e Lara, já estará marcado antes mesmo de saber? Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais mistérios e histórias aterrorizantes. E antes de partir, eu preciso te fazer uma última pergunta. Você acredita em espíritos? Ou talvez, você está começando a se perguntar o que se esconde em cada boneca perfeita que você vê por aí? Até a próxima. E lembre-se, o mal não se esquece, e ele nunca para de procurar sua próxima vítima.